exclusivo. Pelo menos 13 mulheres denunciam um pai de santo de um terreiro aqui em Goiânia. O homem de 61 anos teria cometido abusos sexuais durante os atendimentos. Entre as vítimas existem menores de idade. A reportagem é de Adriana Bueno e Hélio Martins. Você vai acompanhar agora com exclusividade relatos de supostas vítimas de um pai de santo. Eu ficava assim, isso não é um homem normal? Entidade mexe com esse teor sexual mesmo? Ele, não, calma, me abraça aqui, senta no meu colo. Então tá bom, Tatá, porque a gente chama ele Tatá, é como se fosse o significado de pai. Essa barbaridade que vocês acabaram de ouvir foi relatada por uma das supostas vítimas de um pai de santo que com exclusividade aceitou falar com a nossa equipe. Essa mulher, que não quer se identificar, é uma funcionária pública de 22 anos. Há 2, frequentava o terreiro. Ela conta que foi convidada a participar do centro pelo próprio Oli Santos da Costa, que é pai de santo do centro e incorporava o monge Rasputin. O terreiro funciona no setor balneário Meia Ponte, em Goiânia. A jovem conta que os abusos começaram desde a primeira vez que ela apareceu no centro, mas que nunca procurou a polícia porque era ameaçada. A gente obedece a todas essas regras impostas pelas entidades. Quem descumprisse tinha que sair da gira, tinha que sair do terreiro. Então a gente seguia tudo, a gente amava aquele lugar ali com todo o coração. A funcionária pública conta ainda que os abusos aconteceram com o pai de santo incorporado e outras vezes com ele sem a entidade. No local, teria uma sala reservada onde só entrava o religioso e a pessoa que ele escolhia para cometer os abusos. Já os outros trabalhos aconteciam do lado de fora da sala. Ela conta os detalhes. Isso é dentro de um quarto fechado, que ele fecha para conversar com a gente e os atabaques estão lá tocando, ninguém ouve. A gente pede para consultar com ele quando a gente precisa relatar algum problema familiar, algum problema físico, ou então quando a gente está com um problema espiritual. E ele também chama, ele também escolhe as meninas e fala, vem, eu preciso falar com você. As supostas vítimas relataram ainda que o pai de santo falava que os abusos faziam parte do tratamento e que se elas contassem para alguém, seriam mortas. As pessoas que participavam do centro não podiam, ainda de acordo com as mulheres, ter contato umas com as outras. Segundo elas, isso fazia parte das normas da casa. O Centro Espírita funciona nesta casa aqui no setor balneário Meia Ponte. De acordo com as vítimas, os trabalhos acontecem aos sábados e às segundas. Elas teriam relatado ainda que foram abusadas sexualmente em um cômodo dentro desta casa. Os relatos chocantes não param por aí. Essa adolescente de 15 anos teria sido uma das vítimas do pai de santo. E eu comecei a desabafar porque eu realmente vi ele como um pai, porque eu nunca tive essa figura paterna. E aí eu comecei a falar que muitas coisas pessoais, sabe? E ele começou a ficar muito perto da minha boca. E eu comecei a tentar desviar, sabe? Não querendo afastar, só que eu não via como sair daquilo. E ele falando que eu podia confiar nele, que ele ia ser como um pai pra mim, que ele não queria me decepcionar, que eu era muito bonita. O mais intrigante nessa história é que a menor de 15 anos frequentava o local com a mãe, que conta que isso nunca aconteceu com ela e que não desconfiava de nada. Depois de 1 ano e 3 meses frequentando o centro, na última semana veio uma notícia que a filha estava sendo abusada dentro do centro espírita. Eu fiquei tão pasmo que eu não tive reação. Pra mim era como se estivesse me contando naquele momento uma coisa normal, sabe? Só falei, como que você deixou acontecer isso? Como você foi boba a esse ponto de deixar acontecer isso? Tanto que eu converso com você, o tanto que eu te explico as coisas. Tudo isso só veio à tona depois que uma das mulheres teve coragem de contar para outra integrante do centro. Aí, as duas ficaram assustadas e foram atrás de outras mulheres que frequentam o local. Nesta terça-feira, cerca de 13 pessoas registraram um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher em Goiânia. O caso está sendo investigado. Elas pedem justiça. Que seja preso. Que minha família não entenda que eu tenho tanta fé e que eu não tá fácil de assimilar isso tudo. Eu tô tendo força porque todos estão comigo nesse momento. Eu sei que eu não tô sozinha, que a gente é uma família. A repórter Rosane Ferraz traz mais detalhes sobre essa reportagem exclusiva que a TV Serra Dourada está mostrando para você. E a polícia, como é que está vendo isso, Rosane? Boa tarde para você.
Boa tarde, Jordevar. Sim, falamos ao vivo aqui da Delegacia da Mulher da região noroeste de Goiânia. 11 mulheres já procuraram a delegacia para denunciar este professor universitário, pai de santo, Oli Santos da Costa. Dessas 11 mulheres, 2 são menores e os casos dessas adolescentes são apurados pela DPCA. Nós temos, Jordevar, acabamos de mostrar aí entrevistas exclusivas dessas supostas vítimas, mas nós temos também, o Jornal do Meio Dia mostra a partir de agora imagens exclusivas deste centro de Quimbanda que funciona aí no balneário Meia Ponte, na região norte de Goiânia. Imagens repassadas aí ao nosso jornalismo mostram o interior deste centro. Você vê algumas imagens também, outros objetos que ficam neste centro onde essas mulheres eram atendidas para esses cultos, para esses rituais. E essas mulheres denunciaram, então, este professor universitário. Porque você já sabe que Oli Santos da Costa tem 62 anos e que ele dava aulas em universidades de Goiânia e também do interior. A polícia já informou que vai pedir a prisão dele. Eu estou aqui com a delegada Cássia Sertão, que investiga a maioria dessas denúncias. Delegada, até agora, o que essas vítimas contaram aqui na delegacia? Então, a maioria das vítimas narra que ele se utilizava da entidade, ele alegava que incorporava uma entidade como pai de santo nesse terreiro de Quimbanda e que essa entidade queria algumas práticas delas, de ato libidinoso, de cunho sexual, para que essas mulheres desenvolvessem seu espírito, tivesse algum tipo de cura, algum livramento. Então, elas eram enganadas para a prática de ato sexual. Nós temos também em primeira mão aí trechos de depoimentos de algumas vítimas. Ali elas detalham como acontecia essa abordagem. A senhora pode dizer para a gente se tinha mesmo essa sala secreta e como que acontecia lá dentro? Sim, inicialmente tem-se relatos que ele é professor universitário e ele convidava algumas alunas para conhecer o centro. No centro, essas vítimas eram convidadas a fazer tratamentos individuais. E era nesses tratamentos individuais que ele praticava tais abusos. Ele alegava uma questão de empoderamento, de que essas mulheres receberiam um empoderamento a partir desses chakras. E depois disso, o que acontecia de fato, conforme foi narrado nesses depoimentos? Como eram esses abusos? Tem abusos de diversas formas, tendo sexo oral, a palpação de partes íntimas tem inclusive a prática de sexo com conjunção carnal. E teria ajuda de alguém para poder atrair essas mulheres? Essa informação não foi confirmada ainda, mas pode ser que sim, que outros membros do terreiro tenham alguma participação no crime e isso será investigado. Qual crime que se apura até agora em relação a esse professor? No momento, o crime é violação sexual mediante fraude. Em relação aos menores? Em relação aos menores, está sendo apurado na DPCA, essa delegacia não tem conhecimento. Em relação a ele já entrou em contato com o advogado, a polícia tem pistas dele? Nenhum advogado nos procurou ainda, fomos ao terreiro, fomos ao endereço informado pelas vítimas e ele não foi encontrado. Sim, pois não. Não há a figura do estupro, eu queria só saber isso. Então, a gente quer tirar essa dúvida, né, delegada, em relação à questão do estupro, que as vítimas dizem que houve, então, essa penetração. Mas como se caracteriza isso? O estupro é praticar ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. As nossas ocorrências, a maioria relata o uso da fraude. Ele convenceu as vítimas a praticar os atos libidinosos, fazendo-as acreditar que através daquelas práticas elas estavam participando de um procedimento espiritual e não uma relação sexual pura e simples. Como é que fica essa questão das vezes falarem aí, inclusive em depoimento e entrevista, que foram ameaçadas, por isso ficaram em silêncio? Então, isso vai ser apurado porque a ameaça posterior ao crime já é outro fato. Para considerar estupro, a ameaça tem que ser durante o ato sexual em si, ou a ameaça ou a violência. Então, delegada, obrigada pelas informações. Então, a gente continua acompanhando esse caso e mais detalhes vocês conferem no jornal Serra Dourada. Volto com vocês. E que as vítimas procurem a polícia. Muito obrigada, uma boa tarde.